Meu nome é Sandro, eu sou trabalhador originalmente do Ivan Santos Albuquerque, né, do Ivanzinho, né, o GPISA, e tenho tido já, acho que essa aqui já é a quarta vez o privilégio de estar aqui com vocês, falando sobre um tema, né. Na última vez que eu estive aqui eu falei sobre a fé, e eu me comprometi de fazer o fechamento das virtudes teologais, né, faltava a esperança, então hoje eu voltei aqui para falar um pouquinho para vocês sobre esse tema, esperança. Diferentemente dos outros bate-papos que eu fiz, que eu sempre fazia primeiro lá no Ivanzinho e vinha para cá, dessa vez eu vou ser primeiro aqui, e depois eu volto para o Ivanzinho fazer. Então, se a gente errar alguma coisa, vocês me perdoem, que a primeira vez é sempre mais difícil. Depois a gente vai conversando e vai apresentando, vai vir novas ideias, a espiritualidade intui a gente de uma maneira diferente, a gente vai refinando e aprimorando as informações, né? Mas é um tema bem gostoso de falar. Primeiro, esqueci. Mandar um abraço ao pessoal lá do GPISA, mas principalmente também para um amigo, irmão de caminhada, o Júlio Abdala, que me ajudou na preparação da palestra. Você sabe, a gente nunca faz nada sozinho, né? Além da espiritualidade, né, dos mundo invisível, sempre tem os nossos irmãos que estão ajudando, dando incentivo, dando algumas ideias. Então, no caso da palestra hoje, foi o Júlio que me ajudou. Então, o tema hoje é a esperança, né? Como eu falei, ele completa, né, as virtudes teologais, a terceira. Opa! Aí. Mas eu acho que todo mundo já ouviu falar de esperança aqui, né? Não é um tema novo para ninguém, né? E quem consegue completar essa frase? A esperança é a última aqui? Morre. Veio da mitologia grega, não tem nada a ver com o espiritismo, né? Mas eu preferia dizer, né, que ela deveria ser a primeira que nasce. Ao longo desse bate-papo, eu vou tentar explicar por que para vocês ela deveria ser a primeira que nasce junto com a gente. E a gente vai começar com esse slide e terminar com esse slide também. Tá bom? Se a gente todo mundo entender o que eu quero dizer com ela deveria ser a primeira que nasce, já vou ficar mais do que satisfeito no finalzinho. Então, como eu falei, ela completa a terceira virtude teologais. Só para recordar um pouquinho, né? A primeira é a fé, né? A fé já é difundido em todas as religiões, mas basicamente é manter uma relação próxima com Deus, né? Com a espiritualidade. Algo que todos nós temos dentro da religião, se a gente é espírita, a gente é kardecista, se é católico, se é evangélico, a gente sempre tem Deus, né? Pode tem pessoas que não acreditam, né? Mas são poucas. E essa entrega é baseada na confiança. Então, fé é confiança. A gente já falou no outro tema de fé, é confiança. Sem qualquer medo de se entregar a conversar com Deus na hora que você precisar, pedir ajuda, pedir socorro. Essa é a verdadeira relação, essa é a verdadeira fé. Depois é a caridade, que é a base de tudo, né? A gente estava falando agora das marmitas, né, que estão fazendo para os moradores de rua, né? É o verdadeiro exercício do bem. A gente não espera interesse, nem não espera recompensa, né? Que a mão direita não sabe o que a esquerda faz e vice-versa. E, finalmente, a esperança, que ela fecha essas três virtudes teologais. Mas o que seria essa esperança, né? Como é que definiria a esperança? É um sentimento, né? De quem acredita na realização dos seus desejos, ou de quem espera que as coisas melhorem. É bem isso, né? Você sempre tem sente que algo vai estar melhor. Né? Para definir esperança nesse momento, seria algo assim. Ela é essencial para guiar nossos passos em direção ao futuro, mesmo em meio às adversidades. A esperança ela nunca se abate, não é verdade? A gente sempre tem, cada um de nós tem algo que acredita, uma crença que fale, olha, mesmo com tudo que eu estou passando, lá no fim do túnel eu estou enxergando uma luz. Essa luz é a esperança. É diferente de um para o outro, lógico, nós somos seres individuais, somos espíritos individuais. Então cada um de nós vai ter uma experiência e vai se motivar e achar a esperança em alguma coisa, que possivelmente não vai ser igual para nenhum de nós aqui. Pode ser parecido, mas igual acho muito difícil, né? E Chico dizia, né? Se um dia perderes esperança, ajude-me a lembrar que os seus planos são melhores que os meus. Né? Então, se alguém tem dúvida que o que está acontecendo agora é algo que a gente
está planejado e tem que passar, creia nisso, né? E o que seria ter esperança? Uma coisa, esperança é um sentimento, né? Agora, o que seria ter esse sentimento? É saber esperar. Enquanto você espera algo que você ainda acha que vai acontecer no futuro, você pode sempre estar levando o pensamento a Jesus e fazer uma oração, né? Toda oração, segundo o Evangelho, toda oração vai ser ouvida e vai ser atendida de alguma maneira. Certo? Isso a gente aprende no Espiritismo. Então, se você tem essa esperança, tem esse desejo de algo, ore, exercite esse pedido, peça para Deus para que Ele te ajude, da maneira que você precisar, né? Tem diversas formas. A sua, vai ser na sua oração, a sua conversa com Deus. Mas esse esperar não significa esperar de ficar parado. Esse esperar significa persistir, sem cansaço. Vamos entender um pouco mais isso. Não é esse esperar no sentido de você ficar parado, aguardando que tudo aconteça. Tem gente que vive assim, não vive? Ah, vou ficar esperando aqui, vou ficar quietinho, escondido. Uma hora vai dar certo. Eu tenho esperança que isso vai acontecer, né? Agora, voltando àquela primeira slide que falou que a esperança é a última que morre, né? E na mitologia grega. Isso tem a ver, bem rapidinho, né? É sobre a caixa de Pandora, né? Pandora não podia abrir a caixa. E ela caiu em tentação e abriu a caixa. Escapou um monte de ódio, doença, tal, e ela fechou a caixa. O que ficou preso lá? A esperança. Mas por quê? Porque o grego, ele não acredita na esperança. Ele acha que ele não pode ser refém do futuro. O grego, ele fala o seguinte: ou eu fico aceito como uma verdade absoluta, ou quase uma penitência, ou eu vou lutar para que algo mude. Então, por isso então que é a última que morra, né? Mas nesse sentido de espera, né? Então, se esperança se espera, é esperar trabalhando. Você precisa esperar um futuro que vai chegar parado? Não, você pode trabalhar, você pode ter uma vida, né? Você tem a sua vida. Você tem que ter a sua vida, né? Lei moral do trabalho. A gente foi feito para trabalhar, foi feito para ser útil, né? Não ficar parado esperando o futuro. Esperar se esforçando constantemente. O que significa isso? Tentar se aprimorar, tentar evoluir, né? Nesse sentido, se esforce constantemente para que você continue tendo esperança. Mas você trabalhando, se esforçando para algo que você quer, a chance de dar certo é muito maior. Estudando, evoluindo como ser humano, né? Uma das virtudes legais é a caridade. Está cheio de oportunidade de você ser útil. Cheio. É só querer. Se você quiser e perguntar, você vai ter várias possibilidades para fazer a caridade. Bem ao próximo. E ensinando. Será que tem que ser professor para ensinar? Você não pode ensinar nossos filhos? Nossos sobrinhos? Não pode ensinar fazendo caridade? Ajudar as pessoas na rua? Tudo isso é ensino. Não é ensino formal, não é ensino de você ter que ir numa escola e aprender. É a vida. É você vivendo, estudando, evoluindo e ensinando. Né? Tá claro? E o oposto de esperança? Será que existe desesperança? Vê se vocês reconhecem isso. É um estado emocional de completa falta de esperança, certo? Onde não há esperança, pode existir a desesperança. Em que a pessoa não vê sentido na vida nem no futuro. Continua. O indivíduo deixa de ter quaisquer expectativas para amanhã e tem dificuldade para recobrá-las, além de não conseguir encontrar sentido nas coisas que faz no presente. Como é que chama isso? O mal do século. Depressão. Então, além da depressão, tem outras doenças da alma que aparecem nessa história. Então, o que a gente consegue entender? Se a gente não tem a esperança, se a gente não trabalha, se a gente não é útil, se a gente não se esforça para evoluir, a gente tem a grande chance de cair na depressão. Falta o que na vida? Sentido. Ele não vê sentido no futuro, não vê sentido no presente. Perigoso. Né?
Perigoso. E vamos falar um pouquinho do tempo, né? Falou muito futuro, presente, né? A gente tem uma ilusão, não sei se vocês podem discordar de mim, mas que a gente vai ser pleno, feliz, rico e abundante no futuro. Certo? Não é uma das maneiras de citar esperança? Ah, lá na frente eu vou estudar, eu vou ser médico, vou ficar milionário, ou vou ganhar na Mega Sena, né? Tem gente que acha que vai ganhar na Mega Sena, né? Só um ganha, dois ganham, mas todo mundo acha que vai ganhar e joga. Nós nunca vamos viver o futuro. Nunca. Alguém entende por quê? Quer falar por quê? Porque você nunca viveu no passado. E também não vai viver no futuro. A gente só tem um momento para viver que é agora. Se a gente for esperar, lembrar do que passou, não dá. Não volta no tempo. Ainda, né? Não inventaram máquina do tempo. E o futuro vai chegar ainda. E você, às vezes, você fica tão focado em futuro, esquece de viver o presente. Quantas pessoas não se preparam para o presente pensando no futuro? Será que dá para ser, se for o objetivo da pessoa, ser milionário, sem ter pelo menos tentar fazer algo agora no presente? Se o futuro não chega nunca, não existe o futuro. Só existe o presente, esse momento que está vivendo agora. Se você está procurando incessantemente algo no futuro, você está perdendo a única certeza que é o momento presente. Essa é a grande realidade. E tem uma coisa mais triste ainda, pessoal. O tal do tempo. Né? O que vocês acham que é essa quantidade de areia nessa ampulheta aqui, ó? É quantos anos a gente vai viver. Quem aqui sabe quanto tem de areia na sua ampulheta? Eu não sei. Espero que tenha bastante. Seja uma ampulheta gigante, né? Mas a gente não sabe, né? Pode ser pequenininha. E qual que é a única certeza? Que nosso tempo está passando. Nosso tempo não volta. Não volta. Então, se a gente se prende no passado, a gente está se prendendo nessa areia que já passou. Esquece o tanto que a gente tem para viver ainda. Até chega uma hora que a gente parte para outra. A gente vai ter uma outra oportunidade, se Deus permitir, de reencarnar e tentar fazer de novo. Aí nossa ampulheta vai ser carregada novamente. Com mais areia, com menos areia, mas com mais experiências. Né? A gente aprendeu, evoluiu, a gente vai estar carregando aqui. Mas novamente o tempo vai passar e não vai voltar atrás. Quando a gente fica pensando nisso de tempo passado, presente, tem um risco muito grande de a gente entrar na famosa zona de conforto. Quem sabe o que é zona de conforto? É aquele lugar tranquilo que você não tem mais atribulações. Você gastou um tempo enorme da sua vida para achar aquele lugar, sabe aquele lugar ao sol? Que nada acontece diferente do que você quer? O tempo parece que passa bem devagarzinho, né? Parece que a ampulheta bem devagar. E você fica parado, você não consegue ter novas experiências. É ruim não ter novas experiências? Por quê? Por quê? Faltam experiências novas. A gente não aprende com experiências, não aprende com o outro. Você está numa zona de conforto, qual que é a tendência você? Você fechar, se recolher, não sai de casa, eu ligo lá minha Netflix, sento, minha pipoquinha, estou tranquilo, né? Você vai formando um casulo em volta de você, né? Vai se protegendo do mundo. E você perde esse contato, você perde a possibilidade, novas experiências. Às vezes você, no seu plano reencarnatório, você tem que fazer algo, e se você ficar na zona de conforto, não vai te permitir. Vai ter que voltar e tentar fazer de novo. Queríamos que vocês prestassem atenção nesse filme aqui. Dá para enxergar ali? Tem som? Tá. Não sai no falante, né? Espera aí. Acho que dá.
Acho que vai ficar bom. Oi. Oi. Trouxe um presente. É de chinês. É um velho costume chinês. Abre. Que bonito. Era do meu tio. Está guardado na garagem desde o início do presidente. Obrigado. Pode ser. Quem? Pode ser dele. Funcionou. Não. Viu o problema? Acho que isso é uma lição, não é? O relógio ficou na caixa tanto tempo que simplesmente parou. Você tem que sacudi-lo às vezes para que não fique parado. Entendi. O mundo é enorme. As oportunidades são muitas para se passar a vida no momento. Não importa a beleza do caixa. Obrigado. Eu que agradeço. Vocês repararam o que ele falou? Ele ficou muito tempo dentro da caixa, parado. Né? Às vezes, a gente precisa de um chacoalhão para funcionar. E no final ele fala, não importa o tamanho e a beleza da caixa. O mundo é muito maior que isso. É bem da zona de conforto, né? Então ele fez uma analogia com o relógio parado, tinha que ficar, né, cutucando com a corda para ele poder funcionar, né, e seguir em diante. Então a gente tem que tentar, mesmo com esperança, mesmo com fé, mesmo com qualidade, tentar sair da zona de conforto. Né? E a zona de conforto é uma armadilha. Né? Ela vai devagarzinho te prendendo, sabe? É um casulo. E se forma bem devagar. A gente tem que ficar bem atento a isso. E esse senhor, né, Albert Einstein, falava que loucura é que é resultado diferente fazendo tudo exatamente igual. Então, se você quiser sair da zona de conforto, mude. Se você quiser sair da zona de conforto fazendo exatamente a mesma coisa, você não vai sair de lá. Você vai ter ilusão que está saindo. Mas você vai estar preso do mesmo jeito. Ou você sai um pouquinho e depois você volta nela de novo. Né? Porque a zona de conforto é gostoso, não é tão ruim não. Agora a gente vai falar um pouquinho e misturar. A gente falou bastante de esperança até agora só. Vamos misturar um pouco com fé com esperança. Né? Fé vem do latim, firme opinião de que algo é verdade, sem necessidade de prova ou critério objetivo. Isso se encaixa muito bem com religião, né? Não tem que ter prova alguma. Desde que você acredite, que tenha crença e confiança, você tem fé naquilo, certo? Esperança é um estado de espírito. A gente falou que esperança é um sentimento também, né? Também é um estado de espírito, como você está se sentindo agora. Você pode estar num dia mais esperançoso que no outro. Né? Então ele tanto é um sentimento como uma forma você está naquele dia. Esperança é esperar, persistir com fé. Isso aqui é a famosa de Chico também, né? Justamente a fé e a esperança nos fazem lembrar da frase de Chico, que dizia, isso vai passar. Quando nos convida paciência, tolerância e força de vontade para resistir aos problemas que aparecem, pois são como tudo nessa vida.
temporários, né? Então, a esperança anda muito junto com a paciência, com a tolerância, né? É saber aguardar o momento certo, né? Se a gente confia realmente, a gente tem fé em algo, né? No caso, em Deus, por exemplo, e você sabe que no fim nada vai sair do planejamento, e você tem esperança que no final vai dar tudo certo, aí fica mais fácil ter paciência, tolerância e força de vontade. Mas é fácil ter paciência com problemas? Quem aqui consegue ter paciência com um doente, com doença? Difícil, né? É muito difícil, você quer controlar tudo, né? Nos falta paciência, falta tolerância, saber que tudo tem seu tempo, né? E falta às vezes força de vontade para resistir aos problemas. A gente acaba desistindo no meio do caminho. Tudo passa. Essa é a frase de Chico. Só que a fé, né? A gente falou um pouco de fé e esperança, né? É uma via de mão dupla, né? O Espiritismo diz que a fé tem que ser de que maneira? Cega ou raciocinada? Kardec diz que tem que ser raciocinada. E a fé cega? É algo tranquilo ou é algo perigoso? Perigoso. Quantas guerras foram travadas em função da fé? Quantas estão sendo travadas agora? Quantas vão ser travadas ainda por causa da fé? Então, a fé manipulada é muito forte, né? Eles conseguem manipular multidões, né? Exércitos inteiros, né? Chega ao ponto da gente acreditar que colocar uma bomba, né? Um cinto de bomba, explodir alguma coisa, é algo bom. Né? Tamanha lavagem cerebral, tamanho fica tão cego que você acaba fazendo alguma coisa dessa. O Oriente Médio está cheio de exemplos desses homens bombas que fazem isso com a esperança que eles vão para o paraíso. Acho que não sei quantas virgens estão esperando por eles, né? Então é uma lavagem cerebral realmente. Vamos assistir esse vídeo aqui e depois a gente comenta um pouquinho. Deixa eu só diminuir o volume que está muito alto. Era uma vez uma cidade que, em certo dia, viu-se atingida por uma inundação. No epicentro desse desastre estava uma casa localizada em uma baixada, onde residia apenas um homem. Enquanto as águas subiam, ele começou a orar fervorosamente, implorando a Deus que interrompesse a incessante chuva que inundava seu lar. No entanto, apesar das preces ferventes, a chuva teimava em insistir e a água continuava a avançar. Chegou a altura da cintura quando, surpreendentemente, uma canoa apareceu. O canoeiro, preocupado, gritou ao homem para entrar na canoa e se salvar. Contudo, o homem recusou, confiante de que suas preces seriam atendidas por Deus. A água continuava a subir, forçando-o a se refugiar sobre o móvel. Mais tarde, um barco a motor surgiu em busca de sobreviventes. Chamaram pelo homem, oferecendo-lhe a oportunidade de ser resgatado, mas ele insistiu na mesma resposta. Não, estou rezando e o Senhor vai me ajudar. À medida que a água avançava, inundava mais e mais o local. Ele foi obrigado a subir no telhado, sem interromper suas súplicas pela intervenção divina. Com a água já alcançando níveis perigosos, um helicóptero apareceu, lançando uma cadeira presa a uma corda. No entanto, o homem mais uma vez retirou a oferta, indicando que continuaria em oração pela cessação da chuva. Infelizmente, a correnteza levou o homem, e ele, incapaz de nadar, encontrou seu destino final no afogamento. Ao chegar ao céu, o homem confrontou imediatamente São Pedro, reclamando que suas preces não foram atendidas. São Pedro, por sua vez, respondeu, recordando as diversas oportunidades de resgate, que Deus havia enviado em forma de canoa, barco a motor e helicóptero. Essa história ilustra uma importante lição sobre a natureza da oração.
Deus, muitas vezes, responde por meio das pessoas e recursos que Ele colocou na terra. Além disso, destaca que a resposta das nossas preces nem sempre é exatamente o que pedimos, pois Deus, com sua sabedoria infinita, conhece o futuro e proporciona o melhor para nós, mesmo que não compreendamos no momento. Maria Santíssima é apresentada como um exemplo de oração, buscando sempre a vontade de Deus em vez de impor a sua própria. Sua submissão e humildade são evidentes em sua declaração. Eis aqui, a escrava do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua palavra. Lucas 1, 38. Essa atitude nos inspira a buscar a vontade divina em nossas preces, reconhecendo que Deus sabe o que é melhor para nós em seu plano perfeito. Alguém acha que ele ele não tinha fé? Ele tinha fé, não tinha? Ele rezou o tempo inteiro para ser resgatado. Era uma fé raciocinada? O que era a fé dele? Cega. Ele achou que o único jeito de sobreviver, na visão dele, é que acabasse a chuva. E Deus mandou o barco a motor e o helicóptero, e mesmo assim não quis ser resgatado. Então, é um exemplo muito extremo, né? Que acho que a maioria das pessoas teria pego um dos três, né? Não teria se afogado. Porém, mostra que às vezes a gente fica tão cego, tem tanta dificuldade em entender, colocar razão na frente de tudo, que a gente acaba se afogando. Né? Não precisa ser água, não. Problemas, situações, né? A gente acaba não enxergando. A verdade é essa, né? Aí traz a fé raciocinada, né? Para o Espiritismo, a fé deve ser raciocinada. Sem racionalidade não passa de uma crendice, né? É muito o que aconteceu com ele, né? Tinha crença, né? Uma crendice que se ele rezasse fervorosamente, Deus ia acabar com a chuva e ele ia ser salvo, né? Ou mesmo até de uma superstição. Para Allan Kardec, a fé é a que permanece constante em contato com a razão. Isto é, busca sempre um saber mais amplo. Argumenta e se questiona. Né? É isso que ele devia ter feito, né? Se ele tivesse aceitado qualquer uma das três ajudas, ele não teria morrido. E São Pedro falou, são meus instrumentos na terra. Né? Ele fez através de outros para salvar, ele atendeu a sua prece. Né? Não da maneira que ele queria. Para a gente fechar, então, eu falei que ia voltar naquele, né? Que a esperança deveria ser a primeira que nasce, né? Para que tenhamos força moral para seguir em frente com fé. Persistir, evoluir, errar, mas aprendendo sempre. Ou seja, vivendo. Então, se a gente conseguir viver com esperança, né? Conseguir misturar com a fé, né? Que é a certeza que existe algo além, né? Algo maior. Se a gente conseguir viver de maneira boa, fazendo caridade, ajudando o próximo, né? É um caminho muito bom, né? Muito correto na direção da evolução, né? E para ter uma vida que valeu a pena, né? Obrigado, pessoal, pela paciência.